Olá, pessoal, este é mais um Domingão do Carlão. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado para vocês que nos veem através das lentes poderosas aqui do canal do Boi. Muito obrigado. Hoje eu tenho um convidado, como sempre, eu costumo dizer, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E aqui do meu lado, além de tudo, tem um queridíssimo amigo que eu conheço há pelo menos aí uns 25, 30 anos. Eu estou falando do Amarilinho Caiado Fraga. Todo mundo chama ele de Amarilinho. E o nome dele é Amarílio Caiado Fraga Filho. E deve ser por isso que ele é o Amarilinho. Ô, Amarilinho, obrigado pela sua presença aqui nesse domingão. Obrigado por topar ter essa conversa aqui conosco. Tá bom, Carlão. Eu te agradeço dar essa oportunidade para a gente falar alguma coisa sobre a gente, né? Escuta, me fala o seguinte, Amarilinho, geralmente quem tem esse nome é porque herdou o nome do pai, e aí todo mundo chama. Me fala um pouquinho onde você nasceu, como é que era a sua família, que lugar que você nasceu. Eu até descobri aqui que, e não sei se é o caso, mas em Colatina, no Espírito Santo, tem até nome de rua com o nome do seu pai. Você sabia disso? Claro que sei, né? Eu tenho o nome do meu pai numa rua, em Muqui tem um bairro também de Amarílio Caiado Fraga, e assim fomos. Eu nasci em Muqui, no Espírito Santo. Cachoeiro fica perto de Muqui, não é Muqui que fica perto de Cachoeiro, não. Cachoeiro que fica perto de Muqui. Porque Cachoeiro é conhecido por causa de Cachoeiro de Itapemirim. Então, do sul do estado, sou de família tradicional de pecuária. Dos conhecimentos, meu bisavô foi um dos fundadores em Muqui, no sul do estado, a família Vieira Machado, e ele era Vieira da Fraga, é uma família tradicional em pecuária. E morei em Muqui durante 5 anos, depois mudamos para Colatina, onde meu pai tinha uma propriedade no município de Colatina, e fomos morar, inclusive, na fazenda. Eu morei na fazenda, eu vivi na fazenda, comecei meus estudos em fazenda, em escola singular, que chamava na época. Tenho muito orgulho disso. Você estudou naquelas escolinhas rurais, assim, que tinha um coleguinha do lado, assim, 2 em cada carteira? Exatamente, a carteira, é exatamente isso aí. E eu tenho muito orgulho disso, porque a minha infância foi assim, me formou bem, eu acredito, que eu dou muita importância à pessoa que nasce no meio rural, na fazenda. Ele é mais sensível, ele tem uma sensibilidade maior. Acho que é porque vive na terra, com animais, com a natureza. Ele tem uma sensibilidade grande, mais humildade. Nós somos... Você pode reparar isso, a pessoa da roça ela é mais humilde do que as outras. No geral, claro, né? Tem exceções, toda regra tem exceção. E eu tenho muito orgulho disso. Bom, aí morei em Colatina, morei muitos anos em Colatina, fiz uma parte do primário em Colatina, no final do primário, depois fiz o ginásio, chamado na época, né? Depois entrei era científico. Daí não deu certo, fui estudar na Rural, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, fui fazer técnico agrícola. Isso em 1969. Eu fui para o Rio de Janeiro, na Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, e fiz técnico agrícola. É outro curso que me deu uma base muito forte para ser um pecuarista, para ser um homem do campo. Amarílio, o curso técnico... deixa eu te interromper por 2 coisas. Você é um cara que eu me identifico muito, mas a gente, muitas vezes, quando eu vou fazer as entrevistas como esse papo, que a gente acaba descobrindo afinidades, né? Então, olha só, eu nasci no sítio, estudei nessa carteira que você está falando aí, né? Estudei na escolinha rural e também sou técnico agrícola, formado em... Só que eu formei aqui em Rio das Pedras. Você formou na gloriosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E quando eu tinha 4 anos de idade, você já estava estudando técnico agrícola, viu, Amarilinho? Pois é, eu também tenho muito orgulho de ter feito técnico, e foi um curso muito importante para mim. Eu tive uma formação zootécnica muito boa dentro do curso técnico. Aí depois eu
faculdade de zootecnia, né? Eu sou da terceira turma de zootecnia do Brasil. A terceira mais antiga, no caso, né? Uhum. Aí, lá na Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro. E me formei em zootecnia. Então, a minha história é mais ou menos assim de vida de homem, né? É mais ou menos isso aí. Depois, formado, voltei para a Colatina e fui morar na fazenda, de novo. Porque eu trabalhava com a fazenda, meu pai me passou a fazenda para mim tomar conta das fazendas, né? Uhum. Ele era diretor de um frigorífico na época e não tinha muito tempo, me delegou para mim trabalhar com ele na fazenda. Tornamos sócios, não foi negócio bem profissional. Tornamos-nos sócios e eu fui tocando as fazendas. Mas eu quero dizer a você que eu nasci dentro do curral. Eu, menininho de 4, 5 anos, já frequentava o curral. E, já naquela época, eu já via vaca cimental. Então, pois é, essa seria eu a minha vivia a minha pergunta. vida toda... Hein? Essa seria a minha pergunta, né? Quando é que foi que você teve contato pela primeira vez com o gado cimental? O primeiro contato que eu tive foi na fazenda Sabiá, que na época era do meu avô. Uhum. Foi o primeiro assim que eu me lembro, né, que eu tenho na cabeça, no curral, e lá eu mexendo com as vacas, e tocando vaca. Eu sempre gostei de gado, entendeu? Eu sou meio apaixonado com gado. E a minha memória sobre isso, quando eu era criança, a primeira que eu tenho é do curral do meu avô, tocando uma vaca cimental, implicando com ela, inclusive, né? Estava lá mexendo com ela, ela quieta lá, e eu futucando ela. Eu também, deixa eu te falar, quando eu era pequeno, eu levantava cedo e meu pai estava na mangueira tirando leite. E aí eu fazia assim, eu ia na casa do meu avô, que era vizinho, assim, 200 metros, uma da outra, que eu não gostava, meu pai fazia um café muito fraco. Meu pai sempre gostou de café, era uma água de batata, assim, até hoje meu pai gosta de café doce e fraco. E o meu avô fazia um café forte e sem açúcar. Eu ia lá na casa do meu avô buscar o café e trazia, entregava, meu pai pegava aquela caneca, botava ali embaixo da teta da vaca e apertava ali, eu tomava aquele leite. Você já deve ter feito isso também muitas vezes, não? Demais, eu tomava leite direto, né? Tirado do peito da vaca. Tem leite mais gostoso que aquele, não, né? Um pouquinho de café e o leite, um copo de leite. É muito bom tirar da vaca na hora, né? E fiz muito isso. Minha infância toda foi feita assim. Eita, infância boa, hein, Marilinha? Isso foi. Quais são os aprendizados dessa infância, assim, dessa infância solta, vamos dizer assim, com rédea mais no campo, no dia a dia, sem estar preso numa casa, sem estar preso na cidade? Como é que foi isso? Olha, era uma coisa assim muito gostosa, entendeu? Eu tenho assim uma recordação muito boa da minha infância. Vivia com os amiguinhos, com os coleguinhas, os vizinhos, né? Os filhos do pessoal que trabalhava com a gente. Então, a gente tinha assim, uma harmonia muito gostosa, não tinha grandes confusões. As brincadeiras eram as melhores possíveis. Era com sabuco fazendo junta de boi com sabugo. E assim, outras coisas mais assim, muito divertidas. E ir para o chiqueiro, mexer com aqueles porcos, com os carneiros. Era tudo muito bom. Com as galinhas. Eu sempre fui assim, gostei de raça de gado, entendeu? Uhum. De gado, não. De animal. De animal. Quando menino, já gostava de brincar, de criar galinha, entendeu? Uhum. De ter lá o galo mais bonito, a galinhazinha mais bonita. Aquilo eu já cuidava daquilo com mais carinho, né? Aqueles animais que eu achava os melhores, mais bonitos, né? Uhum. Galinha garnizé, eu já tive galinha garnizé, então criava. Eu sempre gostei muito dessa parte de criação. E assim também nos porcos, entendeu? No chiqueiro, tinha as minhas preferidas, os meus cachaços preferidos, entendeu? Eu sempre fui muito voltado por isso. E
montava muito bem a cavalo também. Eu, desde 5 anos de idade, que eu monto a cavalo e bem. Como fazendeiro, né? Como filho de fazendeiro. Sempre fui bom no cavalo também. Não essa modernidade de hoje, equitação, essas coisas, né? Mas dentro da filosofia de fazenda, né? Então, essa é a minha história de infância. Deixa eu te falar, vamos falar um pouquinho agora de... Porque essa sua história de infância geralmente leva para... Você falou de galinha bonita, né? Aí já começa a entrar o olho do selecionador, né? E você vem de uma família que, vamos dizer assim, praticamente, eu acredito que trouxe o cimental para o Brasil e, mais do que isso, adaptou o cimental para o Brasil. Então, eu queria que você começasse um pouco contando essa história, porque eu acho que é uma história que talvez os mais novos aí que estão assistindo aí a gente não saibam. Então, eu queria que você falasse qual que é a história do cimental no Brasil. Como é que isso chegou na sua família? Olha, Carlão, começou em 1907 essa história do cimental no Brasil. O Brasil sempre trouxe gado europeu para cá, né? E isso é o seguinte: o Ministério da Agricultura ele fomentava, na época, animais para aqueles pecuaristas mais evoluídos. E meu avô era um dos melhores pecuaristas, aliás, meu bisavô era um dos melhores pecuaristas para a época, na região, lá em Muqui. E ele foi agraciado com esses indivíduos do Ministério da Agricultura que trouxe nas importações. E ali começou a história. Ali começou. Como é que chamava o seu bisavô? João Vieira da Fraga. Uhum. Esse homem foi um homem muito importante no sul do estado como pecuarista. Era o maior produtor de gado, o maior produtor de café. Ele era muito trabalhador e dinâmico. Então, ele também tinha essa mentalidade de melhoria genética. Então, ele procurava, já na época, alguma coisa. Não tinha só cimental, não. Ele tinha pardo suíço, tinha dinamarquês, não sei nem se você já ouviu falar nessa raça. Então, ele, normando, já tinha esses trem lá em Muqui, lá na época dele. Bom, mas a história mais interessante disso aí meu bisavô foi criando aquilo, até que ele fundou, antes de morrer, uma sociedade anônima. Isso em 1940 e não sei quanto. Não me lembro exatamente o dia, o ano. Ele fundou uma sociedade anônima aonde que ele deixou as ações para os filhos. Ao morrer, aquilo virou deu continuidade naquela fazenda que era de uma sociedade anônima no momento. Bom, nessa época, tinha um sujeito muito curioso também, chamado Agostinho Caiado Fraga, vulgo Fraguinha, que já em 1947 ele foi estudar, aprender a fazer inseminação artificial no quilômetro 47. Então, o Fraguinha também era um visionário. Você vê praticar uma inseminação em 1947 não é para bico de qualquer um. Acho que existem poucas pessoas no Brasil que fizeram isso. E esse homem voltou e começou a trabalhar ali no gado do rebanho do avô dele, né? Estou falando do tio Fraguinha. Sim. Aí... O avô dele que é seu bisavô, né? Avô dele que é meu bisavô. Ele começou a observar que aquele gado mestiço de cimental era melhor do que os outros na reprodução, no leite, no peso. E ele ficou assim, entusiasmado com aquilo, entendeu? É outro homem que gostava também de praticar a zootecnia. Aí ele resolveu a juntar isso. E quando teve a repartição da sociedade anônima, coisa natural, que os filhos começaram a desentender, vamos partir, muita gente, né? O tio Fraguinha ficou com a Fazenda Fundão e a Fazenda Sabiá, parte dela.
E o Fraguinha não, a família, a família dele e do meu pai, dos irmãos dele, né? Da minha avó, no caso. Aí, ele foi e começou a catar aquelas vacas boas que tinha, de sangue cimental, e juntou tudo para... Conseguiu pegar tudo para ele lá, no Fundão, lá na Fazenda Fundão, e no Sabiá. E ali começou a selecionar e a tentar multiplicar aquilo. O Fraguinha era muito batalhador, muito trabalhador, muito dinâmico. E ele pegou e foi criando e aumentando e dando tourinho para os outros para espalhar a raça, né? E ele descobriu que lá em Leopoldina ainda tinha um restolho de cimental também. E foi passando o tempo e foi aumentando os criatórios. Meu pai foi aumentando o rebanho dele, de Fraguinha melhorando e aumentando, e outros criadores, entendeu? Até que, em 63, ele inventou de fundar a Associação Brasileira dos Criadores da Raça Cimental. Eu estou emocionado. Não, é para ficar mesmo, é para ficar mesmo. É uma coisa... Eu cheguei a conhecer o Fraguinha um pouquinho e a gente percebia o tanto de amor que movia as ações dele, né? Além da questão do melhoramento, né? É um homem que teve assim ele era destemido, né? Nada segurava ele, não, ele era destemido. Bom, vamos falar de mais coisas, vamos largar o Fraguinha para lá. Rapaz, o mundo é feito disso. São essas emoções e essa capacidade da gente se emocionar é que faz a gente. Por isso que você merece estar aqui no Domingão do Carlão, e é por isso que as pessoas gostam desse programa, porque realmente a gente traz as pessoas que têm muita coisa para falar, e eu sabia que você tinha muita história para contar para nós. Vem cá, mas vamos pular essa parte da emoção aí agora e saber o seguinte: quando é que você tomou conta mesmo, que você falou aí que fez uma sucessão, uma coisa super profissional, trabalhar com o pai, nem sempre é uma coisa fácil, porque tem sempre um pouco do conflito de gerações. No seu caso, do seu pai, teve isso ou vocês chegaram já e foram embora? Não, eu não tive isso, não, graças a Deus, como também meus filhos não estão tendo esse problema, não. Felizmente, meu pai soube administrar isso, e eu também, né? Lógico, nós dois soubemos administrar isso. Cada um respeitava a sua área. Como hoje eu pratico a mesma coisa, sabe, Carlão? Eu respeito os meus filhos, o que eles estão fazendo. E meu pai me deu essa oportunidade. E eu fui para a fazenda e comecei a melhorar as coisas, porque eu tenho um dom muito maior de criador do que meu pai tinha. E nessa época ele já criava buzerais cimental, né? Já desde 1958 que ele começou, entendeu? Criando essas raças. E eu peguei e comecei a trabalhar mais firme nisso, com maior propósito, mais dedicação, porque isso é o que eu gostava de fazer. Sendo formado em zootecnia, tinha uma base de melhoramento, de estudos, né? E comecei a trabalhar aquilo. E fomos evoluindo, e o rebanho foi crescendo, e foi aumentando, e fomos espalhando, e fomos divulgando. E trabalhei 9 anos com meu pai. Aí começou a entrar terceiros, né? O irmão já também começando a trabalhar, tendo que ter oportunidade. Aí resolvemos eu separar dele. Nós separamos, depois de 9 anos. Mas sem confusão, separamos numa boa, porque havia aquela necessidade naquele momento de fazer isso, né? Ele já tinha parado de trabalhar no frigorífico, já estava meio folgadão, né? Aí 2 não pode mandar, só um que pode, né? 2 mandando não dá certo. Aí eu peguei e comecei a tocar a coisa sozinho. E já tinha inventado, criado, né? O leilão Caiado Fraga, em 1985. Foi o primeiro leilão Caiado Fraga, era junto eu e meu pai, né?
fizemos um leilão, foi um verdadeiro sucesso. Naquela época, a gente vendia, é uma coisa impressionante, vendia um tourinho Guzerá, um garrote Guzerá de 2 anos e meio, 3 anos, ou um cimental, vendia e compravam, na época, um Del Rey X, Del Rey XL, sei lá o quê, XL não sei onde, guia. Cada animal daquele, ele comprava um carro, era uma coisa impressionante o valor daqueles animais na época, né? Uhum. Aí eu vejo tanto que nós enfraquecemos na pecuária, né? Porque hoje nós não conseguimos fazer mais isso, né? Bom, aí eu sempre fui muito assim, meio dinâmico comercialmente também. Você presenciou isso, Claro. parte disso. Eu peguei em 1981, né? Criei, junto com a associação, mas a ideia foi minha, o trabalho foi meu, o Tifraguinha me entregou para me fazer o primeiro leilão nacional da raça cimental. E esse primeiro leilão da raça cimental me deu um trabalho, rapaz, porque era um negócio assim, no Espírito Santo, era uma coisa que estava começando, 81 isso. Tinha leilão em São Paulo, no Espírito Santo nunca teve leilão, nunca teve nada. E eu fui. Falei, eu vou enfrentar esse trem, vou fazer e vai dar certo essa coisa, né? E realmente deu certo. Tive a felicidade, rapaz, a empresa que fez o nosso leilão, o primeiro leilão nacional da raça cimental, era uma empresa do Espírito Santo, nova, sem noção nenhuma de leilão. O Zaroi, aquele do zóio torto. É o Daniel Bilk Costa. Daniel Bilk Costa. O Daniel que ia ser o leiloeiro. Rapaz, não sei por que cargas d'água, o Daniel não pôde vir e mandou um rapaz, um gaúcho metido, chamado Nilmar. Nilmar Inácio Gomes. Nilmar Inácio Gomes. Mandou o Nilmar vir fazer o leilão no lugar dele. Uhum. Começamos o leilão, o nosso leiloeiro oficial, né, que era do Espírito Santo, o Taca, o qual eu respeito muito, mas como leiloeiro era muito ruim. Subiu no palanque, começou a falar e tal. Eu não conhecia Nilmar, não conhecia nada, né? Aí ele desceu e deu lugar ao Nilmar. E o Nilmar disparou, você conhece, sabe, o potencial de leiloeiro que ele é, né? Uhum. E aí eu peguei e falei para o Taca, você não vai subir mais nesse púlpito, não. Agora vai ser só o Nilmar que vai fazer esse leilão. E realmente foi um grande sucesso. Eu estou falando do Nilmar porque o Nilmar foi uma pessoa muito importante na minha vida. Na minha vida econômica, profissional. Isso aí no lado comercial que eu estou falando. Porque, passado um tempo, eu falei com o Nilmar, eu quero fazer um leilão em São Paulo. Eu, mocorongo, nem conhecia São Paulo direito, só tinha em São Paulo uma vez, quando eu estudava na Rural. E mocorongão, né, lá do Espírito Santo. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer, vou estudar lá para ver. E nós fizemos o primeiro leilão de cimental brasileiro, cimental de elite, que chamava. Lá na Água Branca. Água Branca. Rapaz, aquilo foi um sucesso. Aí, então, vendemos tudo, vendemos muito bem, valores altos, entendeu? E eu estou falando do Nilmar porque o Nilmar, depois ele também arrumou outros lugares. Eu falo, Nilmar, preciso fazer mais leilão, porque eu fui juntando muito gado, né? E eu juntei uns parceiros, nós tínhamos uma turma boa para fazer leilão, e a gente saiu fazendo. Aí fomos para Uberlândia, que o Nilmar levou, depois fomos em outros lugares, sempre ele participando disso aí. Então, o Nilmar foi um homem importante na minha comercialização de animais cimental. Tanto nas exposições nacional, como nas exposições, nos leilões Caiado Fraga. Bom, voltando ao criatório, eu, como te disse, formei em zootecnia e vim e comecei a selecionar esse cimental, sempre voltado para o porte, para o desenvolvimento, para a precocidade e principalmente para a rusticidade. Eu não acredito em boi que não viva nas condições tropicais. Se ele não existe, você o faz.
ou desiste. Você tem essas duas opções. Ou você faz o boi para o Brasil, ou desiste dele. E eu já tinha uma base já bem formada, né? Me dediquei a isso profundamente. E consegui fazer um cimental pesado, rústico, leiteiro, que se dava em qualquer região do Brasil, mesmo de Botucatu para baixo. Uma vez eu mandei uma vaga para Botucatu, cheguei lá, estava morrendo de frio lá, fiquei com a pena dela. Ela foi por um embrião lá. Botucatu, para quem não sabe, aqui é nos arredores de Porangaba. Aqui. É muito frio isso aí, não dá certo, não. Felizmente, eu consegui fazer isso. As provas de ganho de peso que eu participei, sempre fui vencedor. Eu participei na prova de Sertãozinho várias vezes, ganhava entre todas as raças, inclusive. E uma vez, nós fizemos uma prova em Campo Grande, na Embrapa, de ganho de peso, onde tinha todas as linhagens de cimental. Africana, sul-africana, americana, canadense, suíça, alemã. E o Caiado Fraga também estava lá, que é o cimental brasileiro. E eu fui vitorioso na prova de ganho de peso entre todas as linhagens. Por quê? Porque eu defini que meu gado tinha que ser pesado, que ele tinha que ser o mais pesado que os outros, ele tinha que ter rusticidade mais do que os outros. E eu, felizmente, consegui fazer esse trabalho de melhoramento genético. É claro, não fui eu sozinho, isso começou em 1950, sei lá quando, na mão do tio Fraguinha, ele que deu início na coisa. Eu só dei continuidade e aprimoramento. Por quê? Porque eu tinha mais já condições do que ele teve, né, na época dele. Marilinho, deixa eu te falar aqui, ó. Eu falei para você que o papo aqui passa rápido e nós já estamos no finalmente aqui do nosso tempo. Infelizmente, televisão é assim, televisão tem tempo. E nós faltando 2, 3 minutos aqui para a gente terminar esse programa. E você viu que fartou muito trem ainda, né? Porque teve. Vou fazer um resumo aqui. Você participou de pista? Você foi campeão nacional, melhor criador? Como é que foi essa história? Eu tenho 5 títulos de campeão nacional, de melhor criador e melhor expositor nacional. E você recebeu até homenagem por conta disso, não foi, não? Eu tenho o título também de 50 anos melhor criador do Brasil, né? O título da associação me deu. Mas eu tenho disposição, é um troféu do Fraguinha, de Fraguinha, é um troféu do nosso presidente, né? Eu tenho 5 deles, e ninguém tem isso, não, só eu que tenho. Eu ganhei 5 vezes o melhor criador e expositor da raça cimental. Da raça cimental, foi em Vitória, todos eles, né? Olha, e aí, agora você falou de Guzerá, eu achava que o Guzerá era uma coisa mais como é que fala? Agora mais recente sua. Mas, pelo que você acabou de falar, aí você tem mais de 60 anos que a sua família cria Guzerá. Tem, ué. Meu pai começou em 1958, eu dei continuidade, né? Entendeu? 62 anos de criação. E aí, falando do pai, porque também teve a Central Caiado Fraga, você é um homem que desbravou esse Brasil aí com essa Central Caiado Fraga, e se mandou sêmen de cimental para o Brasil inteiro, hein? Eu tive essa oportunidade de andar o Brasil inteiro por causa daquela Central. Mas a Central não foi uma coisa boa para mim, não. Foi bom, que eu fiquei conhecendo muita coisa, conheci até próprio como funciona a Central. Hoje, se precisar de um consultor de Central, pode me chamar, e eu sou bom, hein? Mas, viu, porque na vida é assim, às vezes a gente aprende mais com as coisas que não dão dinheiro ou com as coisas que dão prejuízo do que com as coisas que dão dinheiro, não é não? Exatamente. Por exemplo, hoje eu sou um grande consultor de central de disseminação, entendeu? Se quiser montar uma central, me chama, que eu vou te dar como você tem que fazer. É mesmo? Mas, infelizmente, essa central, que ela é idealizada assim,
em cima da raça cimental, né? Ela funcionei ela 10 anos, mas eu não consegui financeiramente dar continuidade a ela. Entendi. Aí eu tive que fechar. Quando eu abri para outras raças, aí foi pior ainda, entendeu? Porque aí caíram de pau em cima de mim, né? E disputar com multinacionais, eu não aconselho isso a ninguém, entendeu? Por experiência própria. Deixa eu te falar. E aí você, para a gente ir encaminhar para os finalmente, né? Porque quando é que foi que você decidiu mudar aí para o Mato Grosso? E fala um pouquinho dessa sua, vamos dizer assim, hoje você está, que eu sei que você está forgado, você está igual estava seu pai lá atrás, você está forgadão, só cuidando dos netos, enfim, como é que foi essa transferência tudo aí para o Mato Grosso? Alô, foi o seguinte, com o negócio da Central, eu tinha 4 filhos formandos, 3 formados e 1 a formar. Aí, tudo lá no Espírito Santo, né? Uma era veterinária, estava em Alfenas, uma em zootecnia em Viçosa, e o filho fazia Viçosa em Vila Velha, no Espírito Santo, fazia zootecnia também. E o outro, mais novo, ainda não tinha entrado na faculdade. Bom, que fez administração. Quando eu resolvia vender o meu negócio da Central e parar com aquilo, e eu vender para pagar minhas contas, para pagar as dívidas que eu tinha feito, eu sentei com meus filhos, já tinha fazenda no Mato Grosso, sentei com meus filhos, minha esposa, e eu disse para eles que eu acho que nós deveríamos ir embora para o Mato Grosso, porque lá tinha uma pecuária muito mais forte do que a do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha espaço para todo mundo. E todo mundo aceitou, resolvemos, arrumamos as malas e viemos morar no Mato Grosso. Fomos morar a 3.000 quilômetros de distância de onde que eu morava, que de Vitória, ou lá da fazenda, lá no município Pinheiro. E fomos morar em Juína, porque a minha fazenda era no município de Castanheira, já tinha essa fazenda, né? E viemos. E graças a Deus, rapaz, o negócio deu tudo certo. Meus filhos foram encaminhados, e cada um cuidando da sua vida. Você teve a oportunidade de ver. Não tem ninguém milionário, porque a pecuária hoje acabou, né? Os ganhos são poucos. A pecuária está muito defasada ao que era antigamente, né? Mas estão todo mundo bem, todo mundo vivendo, todo mundo satisfeito com o que fazem. Tem 3 independentes, tem uma filha que tem uma loja que você conheceu, junto com a outra filha, que é uma zootecnista, assim, a gestora da loja, né? Tem a outra filha, que é veterinária, por sinal, a melhor veterinária do noroeste do Mato Grosso, modéstia à parte. Muito trabalhadeira, dinâmica, corajosa, tudo de bom profissional lá. E tem o Alexandre. Tem o Caiado. O Caiado, que é o outro Amarílio, né? Que é comprador de boi. Compra e revende. Esse é o que ganha mais dinheiro, né? Com certeza. É o mais sabido da turma. Ele é o mais sabido, hein? É o mais sabido, porque é o que comercializa, né? Quer dizer, ele tira um pouquinho aqui, um pouquinho lá e vai embora e dá certo, né? E o Alexandre, mais novo, que toma conta do meu negócio hoje. Eu passei tudo para o Alexandre. Hoje eu não trabalho mais, já tem 4 anos que eu não faço mais nada, absolutamente nada. Ele trabalha e eu gasto. Eu passei para ele, entreguei, mas entreguei mesmo. Entendi. Eu só não entreguei meus 2 cartões. O resto, entreguei tudo. Não tomo conhecimento, não quero saber. Conversas numa boa, né? Mas não interfiro nos negócios. Entendi. Aí funciona igual funcionou comigo com meu pai. Meu pai não interferia, dava tudo certo, né? Como você acabou de falar, não pode ter 2 mandando, é só um que pode mandar, né? Não, só 1, 2 não dá certo. Tem que alguém ficar sendo mandado, né? E eu me predispus a fazer isso, a sair, afastar, entendeu?
Aí leva uma vida boa, tranquila, não tem problema, não tem nada me trazer problema, né? Uhum. Ó, você falou, então, tem o Amarílio Neto, o Alexandre, que é o mais novo. Fala o nome das meninas aí, vamos lá. A Marília, A Marília e a Anitta, que é a mais velha. e a Anitta. A Anitta é zootecnista, a Marília é veterinária. E a dona da pensão, que manda em tudo? Que manda em tudo, dona Rosana Fraga. Dona Rosana. Então é isso. E quantos netos? Tem 5, rapaz. Meu povo produz pouco. Porque eu sozinho tenho 4 filhos, eles têm 4 filhos, só tem 5 netos. É pouco, né? É pouco, o povo está devagar aí, mas devagarzinho eles vão chegando lá. Não, é a época. O povo agora é diferente, não pode ter muito filho, não. Ó, Marílio, olha, deixa eu te falar, eu estou lembrando aqui, queria te agradecer imensamente, já ultrapassamos o nosso tempo aqui, eu estou lembrando que você é um queridíssimo amigo, um dos poucos amigos aqui, que não sei se você se lembra, mas você conheceu aqui o meu sítio aqui em Porangaba, uma vez te dei carona de Bauru para ir para São Paulo, tá lembrado disso, não? Lembro. Pois é, ué. Então, eu queria mais uma vez te agradecer aqui. A sua história é muito bonita. Eu acho que uma hora dessa a gente vai falar em fazer um outro programa aí, um Fala Carlão, para você contar mais história aí, que história é o que não falta. Obrigado demais, viu, Amarílio? Bom, eu que te agradeço essa oportunidade e vamos continuando. E vamos nessa amizade nossa que já tem uns 30 anos, mais ou menos, não tem? Ah, tem 30 anos forgado, como diz aqui. Como diz aqui na roça, tem 30 anos forgado. Forgado, é. É isso aí, pessoal. Esse foi o Domingão do Carlão. Tive a honra de receber aqui, falar hoje com a Marilinho, que o Brasil inteiro conhece, foi um dos pioneiros aí da raça cimental, contou aqui a sua história, 62 anos de criação aí de cimental e criação de guzerá, e hoje, desde lá do coração do Brasil, dessa Juína. Juína é um dos municípios que tem mais gado, eu soube que é um dos municípios que tem mais vaca no Brasil, é verdade mesmo? É, tem muito gado. É gado puro, não tem outra coisa, entendeu? Não tem, só tem gado. Num raio de 300 quilômetros tem 3 milhões de cabeças. Um raio de Juína de 300 quilômetros tem 3 milhões de cabeças. Show de bola. É muito gado. Maravilha! E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você tiver audiência super qualificada aqui do canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Forte abraço. Valeu, Amarílio. Tchau.